Homem-Aranha tem alguns dos vilões mais perigosos da história dos quadrinhos, mas nem todas as ameaças são iguais. Hoje vamos ranquear os maiores inimigos dele usando 3 critérios: seus poderes, o medo que inspiram e o tamanho de seus impérios criminosos. Alguns vilões são pesadelos ambulantes com parasitas alienígenas. Outros são mentes brilhantes comandando cidades inteiras. E alguns são apenas caras com roupas acolchoadas que mal merecem a atenção do Aranha. No fim, vamos colocar cada um em um tier, do F até o S. E vamos começar com um dos inimigos mais pessoais e mortais da vida de Peter Parker. O Venom. O Venom é como um espelho sombrio do Homem-Aranha, nascido da fusão do simbionte alienígena com Eddie Brock. Do ponto de vista biológico, o Venom funciona como um exoesqueleto vivo. O simbionte amplifica os caminhos neurais e aumenta a liberação de adrenalina, dando a Eddie força, velocidade e resistência superiores. Nos quadrinhos, ele é canonicamente mais forte que o próprio Peter Parker. A ciência por trás disso é insana. Se um parasita realmente aumentasse tanto a produção de ATP e a contração muscular, o corpo de Eddie precisaria de energia quase constante, o que explica a fome insaciável do Venom. É o tipo de detalhe onde ciência e narrativa se encaixam perfeitamente. E no quesito medo, o fator é altíssimo. Venom é puro combustível de pesadelo. Sua forma gigante, os dentes pontiagudos e a língua grotesca fazem ele parecer saído direto de um filme de terror. E o pior é que, como o simbionte já esteve ligado ao próprio Peter, Venom conhece seus segredos. Esse histórico de traição adiciona um terror psicológico enorme. Não é só força bruta, é perseguição, obsessão e vingança pessoal. Agora, quando falamos de império do crime, o Venom não chega a esse nível. Ele não é um chefão que comanda redes de drogas ou exércitos de capangas. Ele é mais predador do que rei, caçando inimigos com fúria em vez de administrar negócios. Em Lethal Protector, até chegou a reivindicar território em São Francisco, mas na maior parte do tempo, Venom não está liderando gangues. Ele está aterrorizando quem cruza o caminho dele. E como isso tudo pesa no ranking? Venom é Tier A. Seu poder bruto e fator medo são monstruosos, mas a falta de um verdadeiro império criminoso o impede de chegar ao topo absoluto. Ele é o inimigo que assombra os sonhos de Peter, mas não é o cara que controla os bastidores da cidade. Mas e se o poder de um vilão não estiver nos músculos ou nos dentes, mas na rede de influência que ele constrói? É aí que entra Wilson Fisk, o rei do crime. Wilson Fisk prova que você não precisa de gosma alienígena ou braços mecânicos para se tornar um dos inimigos mais perigosos do Homem-Aranha. À primeira vista, ele parece só um empresário gordo, mas nos quadrinhos a maior parte da sua massa é puro músculo. Com mais de 180 quilos de força bruta, Fisk já trocou socos de igual para igual com o Homem-Aranha. Enfrentou o Demolidor inúmeras vezes e até segurou o próprio Justiceiro. Cientificamente, é meio forçado acreditar que um homem desse tamanho se mova com tanta agilidade, mas nas HQs, o Kingpin é retratado como um verdadeiro tanque humano, só que com terno sob medida. E além da força física, seu dinheiro garante acesso a qualquer tipo de tecnologia, colocando seu poder tão longe quanto sua fortuna puder pagar. E o medo que ele inspira não vem da aparência, mas do controle. Fisk é frio, calculista e implacável. Ele não precisa gritar nem fazer ameaças explícitas. Sua calma já basta para amedrontar. Em Homem-Aranha, no Aranhaverso, por exemplo, ele dominava uma sala inteira apenas com silêncio e presença. Nos quadrinhos, ele destruiu carreiras, famílias e vidas inteiras com a caneta de um contrato, tão eficaz quanto outros vilões fazem com bombas. Essa postura contida, mas letal, é o que o torna tão perturbador. É o tipo de medo que vem da certeza de que ele já está no controle antes mesmo de você perceber. Mas onde Fisk se torna verdadeiramente aterrorizante é em seu império criminoso. Ele administra o submundo de Nova York como se fosse uma multinacional. Drogas, armas, política, lavagem de dinheiro, tudo passa pelas mãos do rei do crime. Em arcos como Born Again e Back in Black,
vemos até onde vai sua influência. Policiais, juízes, políticos, todos podem estar sob sua folha de pagamento. Diferente da maioria dos vilões, Fisk não precisa de engenhocas ou poderes mutantes. Seu império é a própria arma. E é isso que o coloca no topo do ranking. Kingpin pertence firmemente ao Tier S. Sua mistura de força bruta, domínio psicológico e uma rede criminosa incomparável o transformam em um titã no mundo do Homem-Aranha. Ele é o cara que puxa as cordas enquanto os outros vilões são apenas peças em seu tabuleiro. Mas se Fisk representa a ordem calculada, o próximo vilão mostra o que acontece quando a genialidade se perde em meio à loucura. Otto Octavius, o Doutor Octopus, é a ciência transformada em ameaça. Seus braços mecânicos são não apenas icônicos, mas também aterrorizantemente eficazes. Cada um deles consegue levantar cerca de 3 toneladas, o que dá a Ock a capacidade destrutiva de um guindaste inteiro. O que torna isso ainda mais assustador do ponto de vista científico é a ligação neural. Ele controla os tentáculos diretamente com a mente. Hoje, nossas interfaces cérebro-máquina ainda estão engatinhando, permitindo apenas movimentos simples de próteses. Já o Dr. Octopus opera 4 braços metálicos complexos, de forma fluida e perfeita, um salto de séculos além da neurociência real. No quesito medo, Otto não assusta como Venom, mas seu terror é mais realista. Ele é o gênio que perdeu o rumo moral. Em Homem-Aranha 2, quando o chip inibidor queimou, vimos sua queda para a loucura de um jeito trágico e assustador. Os tentáculos, com suas vozes sussurrando, ampliam essa sensação de que Otto não é mais só um homem, mas uma fusão perturbadora de carne e máquina. Essa mistura de tragédia e monstruosidade dá a ele um tipo de medo mais cerebral, mas igualmente impactante. Quando o assunto é império do crime, Otto também não fica atrás. Ele já fundou e liderou o Sexteto Sinistro, coordenando planos complexos com alguns dos piores inimigos do Aranha. E em Superior Spider-Man, foi além. Trocou de corpo com Peter Parker e viveu como ele por um tempo. Nesse período, não apenas liderou vilões, como literalmente se tornou o Homem-Aranha. Foi uma forma de dominação que Venom ou Rhino jamais poderiam sonhar em alcançar. No ranking, o Dr. Octopus fica no Tier A. Ele é brilhante, perigoso e respeitado até pelos outros vilões, mas não chega a ter a mesma rede de influência do Kingpin, nem a imprevisibilidade absoluta do Duende Verde. E já que falamos em imprevisibilidade, é hora de encarar Norman Osborn, o verdadeiro caos encarnado. Norman Osborn, o Duende Verde, é o equivalente do Homem-Aranha ao Coringa do Batman. Caótico, brilhante e absolutamente aterrorizante. A fórmula do Duende aumenta sua força, reflexos e resistência, tornando-o fisicamente capaz de enfrentar o Aranha de igual para igual. Mas o verdadeiro impacto não está só no corpo, está na mente. Do ponto de vista científico, a fórmula funciona como um coquetel de esteroides e anfetaminas. Empurra o organismo além dos limites humanos enquanto destrói o autocontrole. O resultado é um Norman mais rápido, mais forte, mas também completamente instável. E é justamente essa mistura de poder físico e loucura que o torna tão perigoso. O fator medo aqui é altíssimo. Suas bombas de abóbora riem antes de explodir. Seu planador é praticamente uma máquina de morte voadora. E aquele sorriso maníaco é capaz de gelar o sangue de qualquer um. Mas o detalhe mais importante é que Norman atinge Peter Parker de forma pessoal. Foi ele quem matou Gwen Stacy, uma perda que deixou cicatrizes que Peter nunca conseguiu superar. Cada vez que o Duende Verde reaparece, não é só uma luta contra um vilão, é um trauma sendo reaberto. Quanto ao império do crime, Norman traz algo raro. Ele tem 2. De um lado, controla a Oscorp, uma corporação gigantesca que financia armas e tecnologia de ponta. Do outro, manipula política, crime e até o próprio governo. Durante o arco Reinado Sombrio, ele chegou ao ponto de se tornar diretor da S.H.I.E.L.D., controlando heróis e vilões como peças de um tabuleiro. No ranking, o Duende Verde é claramente Tier S. Enquanto o Kingpin representa a ordem fria e calculada,
Norman é o caos em estado puro. Juntos, eles encarnam os dois lados dos maiores pesadelos de Peter Parker: corrupção sistêmica e terror pessoal. Mas nem todo vilão tem esse peso. Alguns ficam muito mais abaixo. Um bom exemplo é Herman Schultz, o Shocker. Herman Schultz, o Shocker, talvez seja o vilão mais zoado do Homem-Aranha, e com razão. Seu grande trunfo são as manoplas que disparam rajadas vibratórias concentradas, teoricamente usando ressonância sônica para derrubar inimigos ou quebrar objetos. No papel parece impressionante, mas se puxarmos para a física, os problemas aparecem. A energia necessária, o superaquecimento e o recuo das manoplas fariam com que elas se autodestruíssem rapidamente. A ciência, nesse caso, não sustenta a fama. E no quesito medo, bem baixo. O uniforme quadriculado amarelo e marrom faz ele parecer mais um cosplay mal feito do que um super vilão de respeito. Para os civis, pode até assustar se aparecer roubando um banco, mas ele não causa pesadelos como o Venom ou o Duende Verde. Até o próprio Homem-Aranha costuma tirar sarro dele durante as lutas, tratando o Shocker mais como uma inconveniência do que uma ameaça real. Falando de Império do Crime, ele praticamente não tem. Quase sempre aparece como capanga contratado por vilões maiores, como o Rei do Crime. Ele não lidera gangues, não controla negócios, não tem influência política. Basicamente, trabalha por dinheiro, aceitando missões que quase sempre terminam em fracasso. No lore da Marvel, o Shocker ganhou até uma reputação oficial, como o cara que o Aranha derrota antes da história realmente começar. Por isso, sua posição no ranking é óbvia. Shocker cai direto no Tier F. Ele tem uma tecnologia chamativa, mas sem durabilidade. Não inspira medo, não constrói império nenhum. É o exemplo perfeito de que nem todo vilão merece suar a teia do aranha. E se o Shocker é a piada, o próximo vilão é o oposto: força bruta em estado puro. O tipo de inimigo que não precisa de gadgets sofisticados para causar estrago. Estamos falando do Rhino. Alexei Sitsevich, o Rhino, é basicamente o ariete humano do universo do Homem-Aranha. Seu traje de polímero permanentemente fundido ao corpo lhe dá uma durabilidade quase indestrutível e uma força que rivaliza com a do próprio Hulk em explosões curtas de poder. Cientificamente, suas investidas são comparáveis à força de um caminhão desgovernado em alta velocidade. Não é à toa que ele atravessa prédios, carros e concreto como se fossem feitos de papelão. No quesito medo, Rhino é um verdadeiro pesadelo para civis. Imagine estar em Manhattan e, de repente, ver um brutamontes com um chifre na cabeça atravessando quarteirões inteiros sem parar. Para a população, a simples presença dele já é apavorante. Mas para o Homem-Aranha, a ameaça é muito mais previsível do que aterrorizante. A estratégia de Rhino é sempre a mesma: correr, bater, destruir. Isso o torna mais fácil de ser enganado, já que Peter pode usar sua inteligência, reflexos e teias para desviar e virar o jogo a favor dele. Rhino é assustador, mas também um inimigo que se repete até se tornar quase cômico para quem já enfrentou ele muitas vezes. Quanto a Império do Crime, ele não tem. Rhino quase sempre atua como capanga de aluguel, trabalhando para chefes maiores como Kingpin ou Dr. Octopus. Ele não planeja, não comanda, não administra nada. Seu papel é ser o músculo bruto, a ameaça imediata que entra para quebrar coisas ou intimidar, mas nunca o cérebro por trás da operação. No ranking, Rhino fica no Tier B. Ele é incrivelmente perigoso, tem força descomunal e pode causar destruição em larga escala, mas nunca passa de uma peça no jogo dos outros. Então, como fica a tier list final? No topo absoluto, S-Tier, temos o Duende Verde e o Rei do Crime. Norman Osborn representa o caos, o trauma pessoal e a loucura imprevisível, enquanto Wilson Fisk simboliza a ordem fria, a corrupção sistêmica e o poder das engrenagens do crime organizado. Eles são dois lados do mesmo inferno na vida de Peter Parker. Logo abaixo, no A-Tier, ficam Venom e Dr. Octopus. Venom é a força bruta misturada ao terror psicológico, enquanto Ock é a mente brilhante que já chegou a assumir a vida do próprio Aranha.
No B-Tier aparece o Rhino, uma ameaça colossal de músculos e destruição, mas que nunca passa de capanga. E fechando no F-Tier está o Shocker, mais uma piada recorrente do que um vilão digno de medo, prova de que nem todo inimigo merece esforço. Essa variedade é justamente o que torna a galeria de vilões do Homem-Aranha tão lendária. Alguns colocam a vida de Peter em risco, outros mexem com sua sanidade, e alguns só testam sua paciência. Do S ao F, cada inimigo ajuda a mostrar por que o universo do Aranha é tão fascinante e imprevisível. Agora é com você. Concorda que o Kingpin deve dividir o S-Tier com o Duende Verde? Ou outro vilão merecia esse posto? Deixe sua lista nos comentários. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais análises que unem ciência e quadrinhos.